pessoal, o vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês hoje deve ser um dos vídeos mais importantes e relevantes que eu já trouxe aqui nesse canal, que a gente vai falar justamente sobre como identificar o topo do ciclo do Bitcoin, certo? Não só como identificar o topo, mas também uma estratégia de saída, né? Porque primeiramente eu já vou adiantando para vocês, não existe um indicador que vai te avisar quando a gente chegar no topo, é só você seguir isso que não vai ter erro, não. A gente vai olhar diferentes indicadores, vai fazer uma análise histórica e olhar diferentes fatores que podem sinalizar pra gente, identificar que o topo pode estar próximo, certo? Eu acho que a gente está se aproximando essa última fase de alta desse ciclo, o Bitcoin já está com preço muito elevado, a gente tem visto as altcoins explodindo e em breve é importante você já ter aí, né, a sua estratégia de saída, como que você vai realizar lucros e sair deste mercado, porque quando ele vira com força e não perdoa ninguém. Vocês viram nos últimos dias as quedas extremamente fortes que a gente teve, altcoins caindo 20, 30%, a gente ainda está no ciclo de alta, maravilha, se você comprou elas se recuperaram, hoje você já deve estar no lucro, porém quando o mercado de fato acabar elas vão cair 20, 30% e aí no dia seguinte elas vão cair mais 20, 30% e depois mais 50% até acumular ali, né, normalmente 90, 80, quase 100% de perda no seu capital, certo? Então se você não se planejar para quando esse momento acontecer, se você não tiver estratégia de saída, se você não estiver observando alguns indicadores aí que podem te mostrar, te indicar que está na hora de começar a realizar lucro, você vai acabar devolvendo ou perdendo todo o seu dinheiro para esse mercado, certo? Então vídeo importantíssimo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já destrói o like aí embaixo e vem comigo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre ciclos de mercado, tá? Basicamente a gente tem três fases do ciclo de mercado. Uma é o período de alta, certo? É o momento que a gente está vivendo agora no mercado. O outro é o período de baixa, a gente sempre tem grandes crashes, grandes quedas aí no mercado. E o outro é o período, né, a fase de capitulação, a fase de acumulação, onde o mercado anda de forma lateral, certo? Aqui a gente tem um papel aqui de Wall Street que indica um pouco do sentimento que a gente vai vivendo ao longo dessas fases do ciclo, certo? Então o mercado, ele sai ali de um momento de descrença, enquanto ele está muito baixo, ele caiu, ele está vindo desse período de acumulação, a gente está num momento de descrença, ele começa a se recuperar, algumas pessoas começam a ter o hope aqui, né, um pouco de esperança, quando ele sobe mais um pouco, a galera começa a ficar otimista, né, falando, pô, esse rally realmente é real, acho que a gente vai subir. Quando ele sobe mais ainda, a galera começa a acreditar de verdade nesse rally, né, a gente começa a entrar numa fase muito interessante, que eu acredito que a gente esteja aqui próximo da fase da belief, né, da crença, com o true. O true já seria uma fase onde as pessoas estão mais emocionadas, né? Então aqui, ó, I will buy more on margin, gotta tell everyone to buy. Então todo mundo começa a entrar no mercado, você tem esse movimento um pouco mais empolgado, e aí essa é a penúltima fase do ciclo, né? Depois disso a gente chega na fase da euforia, onde todo mundo tá entrando no mercado, você vê o seu taxista, sua avó, aquele seu brother que nunca quis saber de cripto, entrando, todo mundo é rico, todo mundo é um gênio, todo mundo tá fazendo dinheiro. Normalmente esse é o sinal que a gente chegou no topo do mercado, certo? Depois disso a gente tem uma grande queda, ainda é um período de complacência, a galera ainda não acredita que a gente caiu, fala, ah, só caiu um pouquinho e vai continuar, e aí ele cai ainda mais, as pessoas começam a ficar ansiosas, falando, puta, cara, será que azedou, agora caiu feio, vai voltar ou não vai? Cai mais ainda, alguns ainda estão se negando a acreditar que caiu mais, pânico, até que a gente chega num período de capitulação, certo? Onde ele já caiu tanto que não tem mais pra onde cair, ele começa a andar de lado por um período. A gente tem a fase da raiva, né? O povo tá ali meio, que bosta, né? O negócio caiu bastante, cai ainda mais, depressão, todo mundo fala, é o fim desse mercado, ele nunca vai voltar, eu não quero mais saber de cripto, eu nunca mais invisto na bolsa, eu quero ficar longe disso. E normalmente esse é o momento quando todo mundo está com raiva, descrença, não quer mais saber desse mercado, onde você deveria estar acumulando e comprando novos ativos, né? Se você investe em cripto, é cripto, se investe em ações, é ações, enfim, aqui é o momento onde você acumula para ele começar a subir de novo e ter novamente esse ciclo, certo? Então, esses são os ciclos de mercado, você tem que entender que a gente tem um momento de alta, a gente tem um momento de baixa e a gente tem um momento de acumulação. Se eu puxar aqui o gráfico do Bitcoin com vocês, vocês vão ver que eu desenhei aí, né, mais ou menos como que funcionam esses ciclos, tá? A gente tem um período onde o Bitcoin performa muito bem, normalmente é no ano do halving, tá? Então a gente tem esse momento de alta, a gente tem um momento onde ele esticou demais, cara, é o momento de euforia que todo mundo tá entrando no mercado, não dá mais para ele subir, já tá ali no limite, e ele tem o seu ano de queda,
Depois que ele caiu tanto assim, todo mundo começa a desacreditar, Bitcoin morreu, não quero mais saber, eu não invisto nisso. Ele fica um longo período de acumulação que só ali quem acredita vai comprando, até que ele entra novamente num momento de alta, baixa a acumulação, alta, baixa a acumulação e alta novamente, certo? Então, o mercado ele anda em ciclos, no Bitcoin esses ciclos costumam acontecer a cada 4 anos, claro, eles podem ser maiores, isso pode mudar, mas até hoje a gente tem esses ciclos muito bem desenhados e as datas costumam se imitar de forma muito parecida, tá? Então, quando começa um ciclo e quando o outro termina, eles costumam acontecer em datas muito parecidas, então a gente vai começar com essa análise histórica, né, olhando esses ciclos aqui, como que a gente pode possivelmente prever até onde que vai esse ciclo e também, né, onde que ele pode acabar, onde que pode começar o próximo. Vamos fazer essa análise histórica, tá? Antes da gente entrar neste detalhe, eu só queria falar para vocês que não é só o halving que movimenta esses ciclos, mas que está muito mais atrelado, na verdade, com uma questão aí macroeconômica, né? Se você comparar o Bitcoin com a liquidez global, esse gráfico aqui está fazendo justamente isso, você vai ver que quando a liquidez global está em alta, eles estão imprimindo muito dinheiro, a gente tem as máximas do Bitcoin, tá? Então esse gráfico aqui, em azul, a gente tem a liquidez global, em preto a gente tem o Bitcoin, e o verde, né, seria a liquidez global ano após ano. Você pode ver que quando ele bate o máximas ali, o verde e o azul, que eles imprimiram um monte, casa com a máxima do Bitcoin. Quando eles começam a enxugar, tirar essa liquidez do mercado, casa com o fundo. Quando eles voltam a imprimir, casa aqui novamente com o topo. Enxuga, tira liquidez, casa com o fundo, e são esses fatores aí que movem, né, não só o Bitcoin, mas todos os mercados aí, né, ativos escassos, ativos de risco, estão diretamente correlacionados com a questão da liquidez, a impressão de dinheiro, alguns fatores macroeconômicos. A gente vai passar um pouco por cima disso, tá? Mas eu pretendo aprofundar mais ainda sobre esses fatores macros aí em outro vídeo. Nesse aqui a gente vai tentar mais encontrar uma data ali, né, onde que eu deveria começar a vender o meu Bitcoin, quando a gente começar a chegar próximo dessa data, quais são os indicadores que podem confirmar, falar, olha, realmente aqui, ó, já tá com esse indicador no termômetro ali no limite, esse outro aqui tá no limite, talvez seja a hora de você vender. Então vamos lá, pessoal, a primeira data que eu quero pontuar aqui para vocês, que eu vejo muita gente falando por aí de quando que vai acabar o ciclo, é no final do ano, ali no período de novembro, dezembro, outubro. Muita gente acha que o ciclo vai acabar por ali. E por quê? Porque se você olhar historicamente, né, no halving que a gente teve, o primeiro ciclo lá de 2012, o preço do Bitcoin cresceu até chegar no seu topo aqui mais ou menos quando? Entre novembro e dezembro foi o primeiro mês vermelho, certo? Então aqui a gente acabou o nosso primeiro ciclo no final do ano pós-halving, né? O halving foi em 2012, em 2013, ali em dezembro, a gente teve a primeira barra vermelha, né? E o ciclo se revertendo. No halving de 2016, a gente fez a mesma coisa, tá? Então ele estourou, 2016 o halving veio subindo, chegou no final de 2017 ali em dezembro, o ciclo chegou no seu topo, acabou, né, e começou o momento de queda. E se a gente olhar em 2020, foi a mesma coisa, ele subiu até o período de outubro, novembro ele fez uma máxima ali e depois o mercado virou e ele começou a cair, certo? Então você poderia dizer que dessa vez, né, se a gente fechou uma vez em novembro, uma vez em dezembro, uma vez em dezembro, novembro, dessa vez o ciclo deveria acabar em novembro, certo? Então esse aqui é um dos indicadores, uma das coisas que a gente pode se basear, mas não só isso, tá? Então vamos olhar alguns outros que colocam a gente em datas parecidas. Então, outro indicador que vai colocar a gente em uma data muito parecida é o fundo do Bitcoin até o seu próximo topo durante esse ciclo, certo? Então, se eu pegar aqui o fundo do Bitcoin no primeiro ciclo lá em 2012 até onde ele fez o seu topo em 2016, vocês podem ver que levou aí, né, 1.065 dias. Agora, se a gente pegar do fundo de 2016, onde ele bateu ali, né, o seu ponto mais baixo, até o topo histórico de 2020, 1.035 dias. Então você tem uma média aí, né, de uns 1.050 dias, mais ou menos. Se eu pegar aqui desse fundo que a gente teve em 2022 até esses 1.050 dias, a gente vai cair aonde? Novamente ali no período de novembro, certo? Então se você analisar isso, mais uma vez ele está colocando a gente em novembro, mas vamos olhar outros dados também. Outro ponto que a galera costuma olhar bastante também, né, é a partir do início do halving, então do dia que o halving do Bitcoin aconteceu até o seu topo, tá? Então se você olhar no primeiro ciclo lá em 2012, esse período levou 395 dias. Se eu botar no semanal que vai ficar mais preciso ainda, galera, peraí. Então aqui em 2012 ele levou do início do ciclo até o fim do ciclo 357 dias.
no halving de 2016, do início do halving até o topo do ciclo, 532 dias, e aqui do início do halving até o final do ciclo, 553 dias, tá? Se a gente abrir a calculadora aqui e fizer uma média simples, né, 357 mais 532 mais 553 igual, dividido por 3, a gente poderia esperar aí, né, 480 dias na média, tá, galera? Se a gente colocar aqui do início desse halving até esses 480 dias, ó, onde a gente vai cair de novo, quase em novembro. Agora a gente caiu um pouco antes aqui, caiu em agosto, tá? Fora isso, para esse mesmo cálculo que eu tô fazendo aqui, tem gente que gosta de falar o seguinte, olha, pô, a cada ciclo que acontece, ele está crescendo um pouco mais, né, o tempo de duração do ciclo. Então o primeiro foi mais ou menos um ano, o segundo 530 dias, o outro 553, logo esse daqui, se fosse para crescer na mesma escala, colocaria a gente aonde? Mais ou menos ali em dezembro, tá? Eu não fiz essas contas, não vou mostrar essas contas aqui para vocês, mas eu já fiz elas antes, tá? E colocaria a gente mais ou menos em dezembro. Então, de qualquer forma, é muito próximo de onde a gente espera, né, com esses outros indicadores. A gente tem dois apontando para novembro, um apontando para dezembro e este outro aqui apontando para agosto. Outro fator que eu quero olhar aqui com vocês agora, né, seria igual esse último que a gente olhou, a soma desses três dividido por 3, só que dessa vez eu vou anular o primeiro ciclo, né, vamos considerar que o Bitcoin era muito novo, que não encaixa muito com a história, vamos só somar esses dois aqui, né, entre 530 e 550, a gente tem ali o número de 540, do início do Bitcoin, do halving ali, né, do Bitcoin até 540, vai botar a gente aonde? Dessa vez coloca a gente em outubro, tá? Então mais uma coincidência ali com essas datas de novembro, dezembro, outubro. Outro colocou a gente em agosto, tá? Outro ponto que a gente pode olhar aqui também é a partir do momento onde o Bitcoin rompe a sua máxima histórica até o topo, quanto tempo que leva, tá? Então vamos ver aqui no primeiro ciclo, lá em 2012, vocês podem ver que ele rompeu mais ou menos aqui nessa data, né? E foi até o topo aqui em 315 dias, certo? Em 2016, ele rompeu o topo mais ou menos aqui, nesta data aqui, e foi até ali, né, 250 dias. E em 2020, do momento onde ele rompeu o seu topo histórico até aqui, ele correu aí, né, 336 dias, tá? Então vamos fazer as contas aqui para ver quantos dias isso nos daria aí, né? A gente tem 336 mais 252 mais 315 igual, dividido por 3, 300 dias. A partir do momento onde a gente rompeu as máximas históricas, tá? Eu não vou considerar esse primeiro rompimento que a gente fez antes mesmo do halving, porque isso foi algo anormal ao ciclo do Bitcoin, aconteceu muito por conta do ETF, e se a gente fosse considerar dali até aqui, o ciclo iria acabar em janeiro, tá? Então, eu não acho que vai acabar em janeiro, eu vou considerar deste último rompimento, a gente rompeu de verdade, né? Com força o topo, né? E se a gente considerar daqui até lá, 300 dias, vai colocar a gente em setembro, certo? Então, com toda essa análise que a gente fez aqui, eu posso dizer que a partir de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, provavelmente ali no final do ano, a gente pode ver o final do ciclo do Bitcoin, certo? Não dá para saber em qual data que vai ser, a gente não pode ter certeza, mas por aqui eu estaria muito esperto, né, para uma possível grande correção e o fim do ciclo. Ou seja, antes mesmo disso, né, eu já quero estar me posicionando e me preparando para realizar lucro e para sair desse mercado. Eu não quero esperar até o último dia, porque ninguém vai acertar onde que é o topo. E é legal que a história já nos dá esse panorama, certo? Então beleza, galera, se a gente somar essa informação, a gente pode ver que talvez entre agosto e novembro seja o possível fim do ciclo, tá? Então eu vou pegar uma média aí de agosto para novembro, a gente tem entre setembro e outubro ali, possivelmente pode ter o fim do ciclo. Eu, pelo menos, definitivamente não quero mais holdar absolutamente nada quando a gente chegar nessa data, certo? Talvez você tenha entrado agora, você tá nessa expectativa que o ciclo vai durar mais um ano, que ele vai ser longo, que não sei o que. Galera, vocês têm que pensar que a galera que está em cripto, pessoas como eu que já estão há muito tempo nesse mercado, a gente estava comprando Bitcoin aqui, ó, aqui em 2022, a gente pagou 20 mil, 25 mil, 16 mil, tem vídeo no canal aqui falando sobre comprar o Bitcoin a 16 mil e a gente já surfou uma alta violenta, gigantesca. Quando a gente começa a chegar aqui, a gente já está muito preocupado, né, pensando
em realizar e como que a gente vai realizar os lucros. Ninguém aqui quer segurar até o final e acabar entregando tudo de volta para o mercado. Então você tem que saber que você está jogando contra pessoas que se posicionaram há muito tempo, tá? Tome muito cuidado mesmo com o seu período de realização de lucros, tá, galera? Agora o que eu quero falar com vocês é algo ainda mais interessante, certo? Então beleza, a gente achou ali que talvez em outubro seja o final do ciclo, né? Setembro, outubro, eu já estaria pensando em estar bem longe, porque a história nos mostra que ali, né, o mercado costuma virar, então antes disso eu já quero estar me posicionando para sair. Mas se você olhar mais de próximo aqui, né, mais perto, esses ciclos, a gente tem aqui no ciclo de 2020 o topo, né, de fato em novembro, mas a gente já teve um primeiro topo do ciclo que aconteceu ali, né, em abril, né, abril para maio a gente teve um topo ali, né, você pode ver que a partir do momento ali onde em fevereiro ele bateu 56 mil dólares, ele ficou andando um tanto de lado aqui, né, durante 84 dias, caiu muito forte no mês de maio, essa grande queda foi no mês de maio, e aí ele voltou a se recuperar, mas malemar pegou a sua nova máxima histórica. Então aqui, na verdade, se você vendeu em fevereiro, foi embora e não voltou mais, tá, tudo bem, talvez no fim do ciclo você tivesse pego mais 20% se você acertasse perfeitamente o topo, mas o que eu quero dizer, né, que talvez aqui já teria sido um ótimo momento para você realizar, né? A gente já teve um primeiro topo do ciclo. Você vê que se você segurou a partir desse momento aqui de maio, maio foi sofrimento para quem estava rodando Bitcoin. Você passou ali, né, uns bons meses, 70 dias só vendo seu capital derreter 50%. Se o Bitcoin caiu 50%, imagina as altcoins, né, 60, 70, 80. Você acha que é o fim do mundo? E aí, cara, ainda bem, teve uma última pernada ali, quem estava no mercado conseguiu recuperar o que poderia ter perdido, mas o que eu quero te apontar aqui, né, que talvez ali entre fevereiro até maio a gente já possa ter um primeiro topo desse ciclo, se for para acontecer algo parecido com o que aconteceu em 2020. Vamos analisar agora 2017, certo? Aqui a gente teve algumas correções ao longo do ciclo, uma das mais severas sendo aqui, ó, em junho, então bem no começo de junho ele bateu um topo e começou a cair, né? Algo parecido com isso aqui, ele começou a cair em maio, mas ficou junho também muito mal das pernas, né? E, bom, aqui ele recuperou, fez uma alta bem maior, não foi que nem 2020 e 2021, né? Mas também foi uma grande correção ali próximo de maio, né? 5 de junho bateu o primeiro topo, próximo de maio a gente teve uma grande correção. E aqui também, ó, teve uma grande correção que durou aí 3 semanas no mês de fevereiro. Então, novamente, fevereiro marcando um topo local aqui, né? Onde ele caiu aí 35%. Ou seja, esses são períodos para você ficar esperto. Entre fevereiro até maio, né, a gente costuma ter grandes correções aqui, certo? Vamos olhar no outro ciclo, então, lá de 2013. Você pode ver que até neste primeiro ciclo a gente também teve uma grande correção ali em abril, certo? Ele subiu muito forte em abril, ele caiu forte, nem foi nessa barra aqui, né? Foi em abril. Abril ele caiu e ficou caindo aí, né? Ficou meio acumulando por um longo período até ele fazer novas máximas. Ficou mais de 180 dias. Ou seja, sim, eu acho que o ciclo, né? O topo pode ser ali próximo de outubro, setembro, novembro, mas eu estou esperando algum tipo de grande correção ali também entre maio e fevereiro. Então nessa época eu já estaria muito esperto para realizar boa parte dos meus lucros, tá? Não achando que vai ser o fim do ciclo, tá? Mas querendo realizar boa parte para possivelmente, se a gente tiver essa grande correção, eu conseguir comprar com uma parte disso mais barato para surfar essa última pernada. Mas a história me indica que entre fevereiro e março as coisas já começam a ficar mais complicadas ali para o Bitcoin, certo? Então isso aqui, olhando história, são essas das datas que a gente tem. Teoricamente, até janeiro, fevereiro a gente deve correr bem. Fevereiro até maio você tem que ficar esperto que pode vir uma grande correção, um primeiro topo. E aí, né, possivelmente a gente pode ter uma segunda última pernada que dure até o final do ano, tá? Eu particularmente é o que eu acho que vai acontecer, estou me posicionando para isso, tá? Isso olhando para o Bitcoin, vamos olhar agora então também para altcoins, certo? Então para isso primeiro eu vou observar o Total 3. Temos aqui o gráfico do Total 3, tá, galera? Esse aqui é o gráfico que ele mostra todas as altcoins, excluindo Bitcoin e o Ethereum, tá? Então market cap total das altcoins, excluindo Bitcoin e Ethereum. Basicamente um index das altcoins, certo?
A gente está vivendo um momento muito parecido com o que aconteceu no último ciclo lá de 2020, tá? O mercado subiu muito bem, tá para romper aqui, né, as máximas históricas. A gente foi rejeitado rapidamente, mas eu acho que a gente vai romper e vai subir. Mas olha o que aconteceu após esse rompimento, né? Ele continuou subindo ali do período de mais ou menos fevereiro de 2021, que a gente rompeu ali, né, até o mês de abril. Em abril, a gente teve a primeira grande correção nas altcoins. Você pode ver que essa queda aqui, ó, se o Total 3 caiu em 60%, imagina o que não derreteram as suas altcoins, certo? Isso aí no mês de abril, novamente, naquele nosso marco ali, né, entre fevereiro e maio, a gente pode ter uma grande correção. Você pode ver até que aqui em fevereiro ele teve uma grande correção, não parece muita coisa se a gente olhar de assim, né, mas foi uma correção de 35%, significa sangue no mercado de altcoins, certo? No ciclo de 2017 a gente não tem muita informação, tá? A maioria das altcoins surgiram no ano de 2017, então o Ethereum surgiu em 2015, em 2017 a gente teve o surgimento dos primeiros projetos de DeFi, Uniswap, Aave, MakerDAO, eles começaram a surgir em 2017, então a gente não tem tanta informação ali para trás, seria como se fosse 2013 do Bitcoin, tá? Então aqui eu acho que é mais algo mais concreto para você observar e você vê, né, que se você vendeu ali em abril, em maio, né, onde começou essa correção, e foi embora, na verdade você vendeu muito bem, né, porque o mercado caiu muito, depois ele voltou, mas de onde você vendeu não foi uma grande diferença. Então sim, possível que a gente tenha esse primeiro topo bem no começo do ano. E olhando agora esse outro gráfico da Others, tá? Others ele exclui as 10 principais altcoins do mercado e mantém todas as outras, né? Aqui a gente pode ver que no último ciclo ali 2020-2021 a gente também teve uma grande correção quando no mês de maio, certo, pessoal? Então isso aí, se eu mostrar aqui uma variedade de diferentes altcoins que a gente já tinha no último ciclo, vocês vão ver que houve uma correção gigantesca nesse período, tá? Então a primeira delas aqui, vamos olhar a Near, né, que é um altcoin de inteligência artificial. Você pode ver que aqui em março ela já meio que bateu um topo, deu uma acumulada aqui e caiu muito forte. Se você estava holdando Near depois de março, você teve aí 80% de prejuízo. Isso é o quanto que as altcoins caem nessas correções, tá? Isso daí que a gente viu de 20% agora nessa semana, não foi nada, elas podem cair muito mais. Isso aí aconteceu em março. Março era o momento ideal para você realizar Near. Então lembra a data que eu falei? De fevereiro a maio. Eu estou muito esperto. Solana, vamos ver Solana. Ela subiu muito forte, mas aí aqui, ó, se você vendeu em abril, basicamente ela andou um pouco de lado e depois ela caiu aí, né? Também 66%. Então você não quer rodar um ativo quando ele cai tudo isso. Caiu ali, ó, mais ou menos em abril, seria um bom momento para você ter vendido, para depois possivelmente comprar ela mais barato, certo? Vamos ver o Ethereum, Rally de 2020 e 2021, ele meio que bateu o topo aqui, né? Se você vendeu em maio e foi embora, ele caiu absurdos, até voltou ali, cutucou onde ele estava, mas não foi nada significativo que teria valido a pena, né, você segurar ele durante toda essa queda e depois essa pequena alta, né? Então em maio, se você vendeu o seu Ethereum, você já estava muito bem. Cardano, quando que a gente teve a primeira grande correção? Aqui, ó, se você vendeu aqui, você vendeu muito bem. Se você vendeu em maio, novamente, ela caiu, até subiu um pouquinho depois, mas fim do mundo. Então se você vendeu aqui, você vendeu muito bem. Vamos ver a Phantom. Phantom também, ó, teve a primeira grande correção aqui em maio, novamente aí em maio aparecendo no nosso gráfico. Avalanche em fevereiro. Avalanche, se você vendeu em fevereiro, né, você já tinha vendido muito bem, ela acumulou, caiu muito forte. Até deu uma corridinha no final, mas nada que valesse aí, né, você abrir mão de toda essa alta. Polkadot teve o topo aqui mais ou menos em fevereiro. Se você vendeu em fevereiro, você vendeu bem, porque ela ficou meio de lado, caiu muito, subiu e não voltou quase nada. Então fevereiro teria sido bom. BNB foi em maio, até maio foi uma boa segurada. XRP 2021, abril, ó. Então abril, se você vendeu em abril, você vendeu XRP muito bem no último ciclo. XLM, mesma coisa ali em maio, tá? E a Polygon Matic, vamos ver também. A Polygon, se você vendeu em maio, ela nunca mais voltou para onde você vendeu. Se você vendeu em maio aqui, você vendeu no melhor lugar possível. Então, isso nos indica, né, que sim, é possível que o ciclo corra até ali setembro, outubro, novembro. Não acho que passa de dezembro, novembro, jamais seguraria depois disso. Mas provavelmente a gente pode ter uma grande correção entre os meses de fevereiro e maio, certo? Então aqui a gente tem mais ou menos aí 77 dias, 2 meses, onde você tem que estar muito esperto para realizar lucros em boa parte das suas altcoins, se a história for se repetir, né? Olhando historicamente, é o que está apontado para nós. Então eu estou com essas datas muito fortes aí
no meu radar, tá? Ali eu vou começar a ficar muito esperto para realizar lucro e agora eu vou mostrar para vocês alguns indicadores que podem confirmar aí, né, nessas datas que realmente, opa, esse indicador já tá batendo aqui um termômetro muito alto, talvez seja a hora de vender. Então vamos falar sobre os indicadores aqui agora, tá, galera? Primeiramente eu quero falar um pouco sobre macroeconomia com vocês. Algo que eu gosto de acompanhar de perto são as decisões do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, sobre a política monetária deles lá e também sobre as principais economias do mundo, né? Sendo Europa, China, Inglaterra, alguns desses grandes países. No momento, a gente está vivendo um grande momento de corte na taxa de juros, então a maior parte do mundo está em um momento de política monetária expansionista, tá? A China está com muito estímulo, está imprimindo dinheiro. Os Estados Unidos é esperado para imprimir bastante dinheiro ano que vem, com o Donald Trump assumindo o poder e querendo implementar todas as suas políticas. Então, no momento, a gente está numa fase muito positiva, certo? Porém, ela não vai durar para sempre. Da mesma forma que a gente tem momentos de política monetária expansionista, onde esses governos, né, esses países, esses bancos centrais estão imprimindo dinheiro, chega um ponto onde, cara, a inflação está em alta, eles precisam começar a mudar essas políticas e a gente começa a enxugar essa liquidez da economia e os mercados tendem a cair, certo? Então, a política monetária desses principais bancos centrais influencia a liquidez global, que influencia o preço dos nossos ativos, certo? Por isso eu acompanho isso daqui de perto. Dia 18 vai ter mais uma reunião e a expectativa é de mais um corte, mas mais que isso, né, eu quero olhar além, daqui para frente, nos próximos meses, quais que são as expectativas do mercado em relação ao Fed, né? Então eles estão esperando esse corte em dezembro, não estão esperando nenhum corte para a reunião de janeiro, tá? Em abril eles estão esperando aí sim, novamente, mais um corte. Aí eles acham que não vai cortar nem em maio, nem em junho, e aí no mês 7, em julho, a gente pode ter um último corte na taxa de juros, tá? Isso aqui são as expectativas do mercado, isso daqui muda, isso daqui não é garantido, porém casa de certa forma ali, né, com a nossa teoria de que próximo de maio a gente poderia ter um primeiro topo, né? Até porque o Fed vai estar possivelmente chegando, né, no momento do seu último corte na taxa de juros e daqui para frente manter essas taxas mais baixas para lá na frente talvez aumentar novamente, certo? Então isso é algo que eu gosto de acompanhar de perto, tá? Mas já queria dizer para vocês que até este momento aqui, né, até mais ou menos perto da metade do ano que vem, eu ainda estou bullish, né? Até essa data aí que a gente conversou, fevereiro, maio, que a gente pode ter uma primeira grande correção. Então isso é algo que eu acompanho de perto. Fora isso, a gente vai ter agora realmente indicadores mais técnicos aí, né? Indicadores gráficos que não são certeiros, eles não vão te entregar com 100% de certeza o topo, mas quando você chegar perto de zonas ali onde eles indicariam, né, possivelmente um topo, se você vê isso daí apitando em diferentes indicadores, alinhado com uma data que a gente olhou, pode mostrar aí, né, o possível topo para você, tá? Então primeiro é o Rainbow Chart do Bitcoin, a gente vai falar um pouco sobre ele. A gente vai falar também sobre o Pi Cycle Top Indicator, tá? Isso aqui é outro indicador que já apontou o topo algumas vezes. Vamos falar sobre o CBBI e vamos falar também sobre alguns indicadores aqui no TradingView, certo? Então eu quero começar com vocês falando do BBWP, tá? Esse aqui é um indicador de volatilidade, você pode encontrar ele no TradingView em indicadores, Bollinger Band with Percentile, é esse primeiro aqui, tá, galera? Isso aqui é um indicador que vai mostrar pra gente o nível de volatilidade no Bitcoin, certo? E aí como que a gente vai utilizar ele? Você vai abrir ele aqui embaixo e vai marcar a zona de 90%. E todas as vezes, né, pelo menos quase todas as vezes que ele passou ali dos 90% nesse indicador, a gente teve, né, a sinalização do topo do Bitcoin, o que a gente estava muito próximo do topo, certo? Então em 2021 ele indicou ali, né, justamente o primeiro topo, em fevereiro ele já deu esse sinal pra gente e de fato teria sido uma boa venda ali, né? Em fevereiro, depois o mercado caiu, voltou um pouquinho, mas caiu muito mais do que isso. Então ele indicou pra gente lá, ele indicou pra gente em 2019, essa queda aqui que a gente teve, né? Indicou também em 2017 o topo do ciclo e indicou em 2013, né, esse topo, e ele indicou esse primeiro topo que não era de fato o topo, mas foi uma grande queda, tá? E aqui também, então, ele, cara, tem sido um indicador muito preciso, tá? A gente está próximo da casa dos 90%, mas ainda não chegou lá, mas é isso, né? Se lá na frente a gente possivelmente passar desses 90%, seria um dos indicadores aí que pode estar sinalizando, né? Opa, talvez venha correção por aí. Próximo indicador que a gente vai discutir aqui agora então é o RSI, tá, galera? Algo que eu esqueci de falar do último indicador que a gente falou do BBWP é que eu estava utilizando ele no período semanal, certo? Agora esse indicador do RSI, você vai encontrar ele aqui, é índice de força
relativa, a gente vai utilizar ele no gráfico mensal, tá, pessoal? E aqui no gráfico mensal, se você pegar e esticar o RSI, você vai ver que a gente tem uma linha de tendência aqui, né? Onde toda vez que ele chegou a encostar nessa linha, ele indicou pra gente, né, o topo do mercado. Então aqui a gente teve uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e aqui, né, ele também quase deu uma relada aqui, né? Uma nesse primeiro topo, aqui naquele topo que a gente viu, aquela queda ali de 2013, indicou o fim do ciclo em 2013, indicou o fim do ciclo em 2017, e indicou ali, né, bem próximo o fim do ciclo em 2021. Então, novamente, quando esse indicador chegar próximo aqui dessa linha de tendência, possivelmente a gente pode estar visualizando aí, né, um topo no mercado, certo? Não só ele funciona para cima, como se você alinhar aqui embaixo essas linhas, ele também vai mostrar muito bem onde possivelmente eram bons momentos de compra, tá? Então aqui, ó, ele indicou compra, aqui ele indicou compra, aqui ele indicou compra, onde mais? Aqui ele também indicou compra, e você pode ver, né, que realmente, de fato, eram bons momentos de compra, certo, pessoal? Então esse aqui é o segundo indicador que eu vou estar de olho, alinhado com aquelas datas que eu já falei para vocês. Bom, esses dois eram no TradingView e agora esse que eu vou mostrar aqui para vocês você vai encontrar na internet, tá? O primeiro é o Pi Cycle Top Indicator. Aqui embaixo você vai ter uma explicação de como que ele funciona. Basicamente são duas médias móveis divididas aí por 2 ou é vezes 2, que dá o número do pi, não sei o que. E a grande ponto é que quando essas linhas se cruzam, ele costuma indicar o topo do ciclo, tá? Então você pode ver que também em 2013 indicou aqueles dois topos, indicou em 2017, indicou em 2021. Então possivelmente se essas linhas se cruzarem novamente, a gente pode estar sinalizando o topo do mercado. Pode ser que elas não cheguem a se cruzar dessa vez, tá? Ou pode ser que elas se cruzem e a gente continue correndo. Isso aqui não é certeiro, mas se elas estiverem ali, né, se cruzando ou muito próximo, para mim é mais um indicador que tá apitando de, cara, possivelmente tá na hora de você vender os seus bitcoins, certo? Próximo indicador é o Rainbow Chart. Esse aqui ele é um gráfico que coloca o Bitcoin dentro desse rainbow, né? São as cores do arco-íris, e ele mostra mais o sentimento do mercado, né? Se a gente estiver no vermelho aqui, ele tá num território máximo de bolha, e conforme a gente vem descendo pro roxinho, né, seria um território mais tipo, cara, tá muito barato, compre. E você pode ver que indicou muito bem também os topos nos últimos ciclos, né? Nesse primeiro a gente até estourou a zona da bolha que ele estava indicando, né, mas depois voltou aqui para dentro, então foi um bom sinal de venda. No último ciclo a gente chegou só a relar ali nesse topo vermelho, né, mas na verdade a gente ficou mais no laranja, mas indicou o topo também ali em 2017. Caiu, indicou bons momentos de compra aqui, né, durante toda essa zona azul e roxa, né, e aí no último ciclo, em 2021, ele não chegou na zona vermelha, né, a zona da bolha, mas ele chegou até essa zona aqui, né, do sell, seriously sell. Então no laranja aqui ele já estava falando, ó, possivelmente é momento de você vender. E realmente seria um bom momento de você vender. Caiu, indicou compra aqui, e a expectativa, né, que dessa vez talvez a gente faça que nem a gente tem feito no passado, né, chegue a um nível abaixo do que a gente chegou no último. Então nesse a gente estourou, nesse a gente relou no vermelho, nesse a gente relou no laranja. Talvez dessa vez a gente rele só no laranja claro ou então no amarelo. Eu particularmente acho que a gente pode tocar o amarelo ali brevemente, né, que seria mais ou menos a casa dos 200 mil dólares. Então eu vou estar esperto nisso aqui também. Se a gente começar a entrar nessa zona, eu já vou estar realizando boa parte dos meus lucros, tá, pessoal? Até, inclusive, isso daqui pode te dar uma possível perspectiva de até onde o preço pode correr, tá? Ele está indicando aqui os 200 mil dólares, e a minha perspectiva de preço para este ciclo, tá, é entre os 170 mil até os 250 mil, tá? Eu sei que é uma diferença de preço muito grande, tá? Mas eu acredito que é por aí, 250, tipo, cara, se aprovar a reserva estratégica dos Estados Unidos, eles começarem a comprar muito Bitcoin, outros países seguirem o caminho, aí sim, acho que a gente pode para 250, pode ficar uma loucura. Se não, eu acredito que a gente pode chegar até os 170. Ah, por que 170? Se você calcular o quanto que ele subiu no primeiro ciclo de alta, no segundo ciclo de alta e no terceiro ciclo de alta, você vai ver
que os retornos, né, eles são menores a cada ciclo que passa, né? A porcentagem, ela vai diminuindo e se você calcular o quanto que ela diminuiu em cada um deles, né, essa média, você teria que o Bitcoin poderia alcançar aí, né, a casa dos 170 mil. Essa média colocaria a gente nesse valor, então eu acho que ali, né, a gente pode sim chegar, certo? Então esse aqui é mais um dos indicadores. E por último, né, o último indicador que eu quero trazer para vocês, penúltimo, é o CBBI, certo? Então, esse indicador, na verdade, ele junta, né, diferentes indicadores. Então, você pode ver aqui, ó, que tem o Pi Cycle, tem mais todos esses indicadores aqui. E o grande ponto é, quando ele chegar perto de 100, teoricamente, ele está indicando para você vender, certo? Então, nos últimos ciclos, ele mostrou, em 2013, bateu 97, era o topo. Em 2017 ele bateu 100 até, né? Era o topo. Aqui em 2021 bateu 96, era o topo. E agora a gente já está em valores bem altos, né? Em 80. Então aqui possivelmente a gente poderia estar próximo do topo. Novamente, se ele bater 90 e tanto, é mais um dos meus indicadores que está apitando, falando, ó, Gabriel, venda, que talvez esteja na hora, certo? E o último indicador que eu quero trazer para vocês, esse aqui não só longo prazo, mas e indicar o final do ciclo, mas ele também é um grande indicador de que a gente pode ter uma correção em breve, né, no curto prazo também, que é o que? O leverage, o quanto que as pessoas estão pagando para estar com posições alavancadas. Você pode acompanhar isso no site da CoinGlass, você colocar aqui, ó, Funding Rate Heatmap, e você pode ver isso, né, como exemplo que a gente tinha agora em dezembro, começo de dezembro, essa grande correção que a gente teve, né, um nível muito alto de alavancagem no mercado. As pessoas estavam pagando muito caro para manter posições alavancadas abertas, 80%, 70%, 80%, 50%, isso ao ano, tá? Para manter essas posições alavancadas. E aí eu já tava falando nos meus últimos vídeos, galera, o leverage tá me incomodando, tá muito alto, eu acredito que a gente pode ter algum tipo de correção, e essa correção veio, tá? Normalmente, quando tem altos níveis de alavancagem no mercado, vem algum tipo de correção para limpar esse leverage. Você pode ver que a maioria das posições deve ter sido liquidadas, o preço já voltou para preços normais de leverage, né, 10% aí, que é algo mais aceitável, e a gente pode continuar subindo de forma mais saudável. Então isso aqui também é um grande indicador. Então se você tá lá naquelas datas que a gente falou, alguns desses indicadores estão muito próximos do topo, você bateu o olho aqui, tem muito leverage, muita gente alavancada no mercado, cara, são muitos e muitos e muitos sinais se alinhando falando para você, cara, vende, vende que o negócio tá ficando feio, você tá recebendo sinais de todos os lados. Que é isso que a gente tá tentando fazer aqui, né? Juntar diversos possíveis indicadores, sinais que podem nos dar uma possível resposta aí, falando, cara, ó, aqui é momento para você vender, talvez já não valha mais a pena você segurar as suas bags. Então, para finalizar aqui, galera, só mais alguns pensamentos meus aqui, tá? Algumas dicas aí para você se posicionar com tudo isso que a gente falou, tá? Um indicador que eu levo muito a sério é o indicador de sentimento de mercado, tá? Então, quando todo mundo quer entrar, quando todo mundo acha que é easy money, todo mundo é gênio, todo mundo tá ganhando dinheiro, sua avó, seu primo, seu tio, aquela galera que não investia, que nunca ouviu falar, tá querendo entrar no mercado, todo mundo tá contando histórias de 10x, não sei o quê. Isso é um grandíssimo indicador de topo, tá? Você não quer estar investido nesse momento. Quando todo mundo entra, geralmente é o melhor momento para você vender, certo? Então isso é algo que eu levo muito a sério. No momento eu já tenho visto muitas pessoas que não mexiam com o mercado vindo para mim, me perguntando, querendo entrar, pedindo calls, mas ainda não tá naquele nível absurdo de realmente todo mundo querer entrar, certo? Quando todo mundo quiser, aí sim para mim é um grandíssimo indicador de topo, tá? Uma dica que fica aí para vocês importantíssima é: ninguém acerta o topo ou o fundo, tá? Então a melhor estratégia que você tem é o DCA, que seria o Dollar Cost Average. Então fazer um preço médio. Se você acha que a gente pode ter o topo ali entre fevereiro e maio, eu não vou esperar até algum indicador me mostrar que talvez tenha o topo e eu vou vender tudo num dia só. Não, em fevereiro eu já vou começar a realizar ali um pouco dos meus lucros. Então toda semana eu vou tirando ali 10%, 5%. Na semana seguinte subiu muito, eu tiro mais um pouco. Em abril, eu tô vendo que as coisas estão ficando quentes, eu tiro mais um pouco. E aí eu vou saindo do mercado aos poucos, eu não preciso sair de uma vez só. Então faça o DCA, tanto para entrar no mercado como para sair, é a melhor estratégia. Você não precisa acertar topo ou fundo, você faz um preço médio ali no geral, certo? Então isso aqui importantíssimo, já cria aí a sua estratégia de DCA. E por último, esteja aberto para mudar a sua tese com acontecimentos do mercado, tá? Então a gente tem todo esse planejamento, você tem uma tese, você criou, mas você acompanha o mercado de perto e você sabe que se, por exemplo,
os Estados Unidos decidem que vai criar reserva estratégica e começa a comprar Bitcoin. Aí a Rússia anuncia que vai comprar Bitcoin. Aí a China começa a comprar Bitcoin. Aí o Brasil começa a comprar Bitcoin. Aí a Amazon comprou Bitcoin. Aí todo mundo tá comprando Bitcoin. Cara, talvez o mercado corra mais do que a gente imaginou. Talvez o momento esteja muito positivo. Ou então não passou nos Estados Unidos, eles estão com problema de inflação, mudaram a política monetária, o cenário começou a ficar azedo. Saiba que talvez vai acabar mais cedo. Então esteja aberto para mudar a sua tese de acordo com acontecimentos do mercado, tá? Nada aqui é fixo, é algo que vai te dar uma certeza, mas eu acho que aqui você tem muitas e muitas ferramentas aí, né? E possíveis alvos e prazos de como começar a realizar, onde que pode ser o topo desse ciclo. Então é isso, pessoal, esse vídeo ficou bem mais longo do que eu imaginei que ia ser, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, se eu agreguei aí de alguma forma pra vocês, destrói o like aí embaixo, é só isso que eu peço, ajuda muito a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você não me segue ainda nas minhas outras redes sociais, aqui embaixo tem o meu Twitter, onde eu posto com muito mais frequência, e também o meu Instagram, além da nossa newsletter 100% gratuita que a gente envia toda semana no seu e-mail, certo? Então é isso, fique por aqui, grande abraço, até a próxima e valeu!